Vocês sabem, irmãos, nós temos que conversar sobre isso. Estejamos prontos ou não, acreditemos ou não, está chegando. E não sou eu que estou dizendo isso. Há sinais. E não estou falando de pequenas ocorrências vagas. Estamos falando sobre a escrita na parede, que aconteceu na Babilônia. Estamos vendo a escritura na parede, e não vem apenas os cristãos, e não vem apenas da mídia, não vem apenas dos economistas, mas o mundo está se unindo, assim como nos é dito na profecia. Não precisamos adivinhar, não precisamos nos esforçar. Nós vemos os sinais. Não precisamos imaginar ou criar nada. Meus irmãos, escutem. Acreditem ou não, está chegando, meus irmãos. Está chegando. E o que estamos vendo é o cumprimento de um chamado domingo. Domingo, domingo. Políticos, a mídia, as igrejas, não apenas nesta nação, mas em todo o mundo. Vamos dar uma olhada em apenas alguns exemplos. Poderíamos passar 2 ou 3 horas olhando apenas o que aconteceu neste ano, mas não ficaremos aqui por tanto tempo. Vamos apenas olhar alguns dos mais recentes. Deus colocou todas essas coisas para nós. Deixem-me ler algo para vocês aqui. Review and Herald, 20 de janeiro de 1905. Aqueles que se colocam sob o controle de Deus para serem liderados por Ele e guiados por Ele, acompanharão os passos constantes dos eventos ordenados por Ele para acontecerem. Escutem, Deus traçou o futuro diante de nós. Ele já deixou escrito. Tudo foi revelado, e não há razão para nós não sabermos ou não entendermos. Não há razão para agirmos como se não nos tivesse sido revelado, como se isso fosse algo novo. Não há razão para estarmos dormindo na maior crise que está prestes a vir sobre nós. E quem está sendo guiado por Deus, de acordo com o que estamos lendo? Quem está sendo guiado por Deus, meus irmãos e irmãs? Quem está sob o controle do Espírito Santo? Aqueles que seguem os passos firmes dos eventos. Temos que pregar o Evangelho eterno, sim, o Evangelho de Jesus Cristo, o único meio pelo qual somos salvos. Mas, com esse Evangelho eterno, vemos 3 advertências, as mensagens dos 3 anjos. Eles se unem com aquele Evangelho eterno. Eles não substituem o Evangelho, mas eles nos mostram a razão pela qual precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos dá uma urgência para nos apressarmos e recebermos o Evangelho. E se apressar e fazer o seu chamado, é isso que a mensagem dos 3 anjos são. Um aviso não substitui o Evangelho, mas nos ajuda a entender que você está seguindo o caminho errado. E se você quer o Evangelho, você quer a salvação, você não vai para o outro lado porque a ponte está fora. Você já viu uma placa de saída? Você vai ignorar o aviso e dizer, não, eles querem restringir minhas liberdades. Eu não vou. Ninguém vai colocar restrições à minha liberdade. É essa atitude que você vai tomar em relação a um sinal de alerta que diz a ponte caiu? Não, meus irmãos. E então a mensagem dos 3 anjos são um aviso para recusar a besta e a sua imagem, e a sua marca e todo o sistema que é uma falsificação. É tudo sobre quem é Deus. Se Deus é Jeová, é melhor você obedecer aos seus mandamentos e guardar o sábado que Ele nos deu. Mas se o anticristo é Deus, então você guarde o dia dele, pois ele mudou. Somos informados em Romanos 6,16. A quem vocês se entregam como escravos para obedecer, sois escravos desses a quem obedecem. A quem vocês pertencem, a quem vocês obedecerem. Vocês querem pertencer a Jesus? Guardem o sábado dele, que ele deu em sua palavra. Se vocês quiserem ser um agente do papado, se vocês quiserem fazer parte do reino do anticristo, então vocês podem guardar o dia dele. Ele tem um dia. E isso vai contra o que Deus diz. Ele contradiz o que Deus disse. Não coma. Satanás diz, vá em frente. Está tudo bem. Não se preocupe com isso. Não há nada de errado. Deus criou a fruta. Como a fruta pode fazer mal? Se Deus a criou, então no momento em que você ouve, Ele o condena e diz, como você ousa fazer o que fez? Este é o diabo. E a obediência leva ao caminho da paz, e a desobediência e o pecado levam à morte. Essa é a aliança que Deus deu à nação de Israel. Deuteronômios 28.
Eis que estou colocando diante de vocês dois caminhos, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Amem o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Deuteronômios 28. Leiam o capítulo inteiro, os últimos versículos do capítulo. Amem o Senhor teu Deus de todo o vosso coração e guardem os seus mandamentos para que tudo vá bem para vocês. Mas o que o diabo faz? Ele pega os sinais e os troca e diz: se você quer paz e alegria, apenas faça o que achar certo. Desobediência, rebelião, faça o que você quiser. Quem se importa com o que a lei diz? Quem se importa com os seus votos de casamento? Não se preocupe com isso. Você pode estar com quem você quiser. Vocês podem amar a quem vocês quiserem. Vocês podem. Se parecer certo, façam-no. Isso é o que o diabo faz. Esse é o evangelho do anticristo. Toda a questão é sobre quem será Deus nos últimos dias. O mundo está vagando atrás de um sistema de desobediência e rebelião. E escutem, aqueles que serão usados por Deus são aqueles que estão vendo os eventos no mundo e os estão trazendo e comparando com a profecia bíblica. Estão dizendo: escute, o fim de todas as coisas está próximo. O que Jesus pregou? Qual foi o evangelho de Cristo? Ele disse: arrependam-se e convertam-se, pois o tempo está próximo. Sobre que tempo ele estava falando? Sobre profecia. Ele mostrou às pessoas o livro de Daniel. Ele disse, como está escrito no livro de Daniel, a abominação da desolação. Do que ele estava falando? Ele estava anunciando que o Messias estava aqui, porque Daniel 9 tem a ver com o Messias. E quando o Messias foi rejeitado, uma desolação estava para vir como resultado de sua decisão. Então, ele relacionou os eventos com a profecia e expôs isso ao povo. E nos é dito que temos que conectar os eventos atuais e compará-los com o que Deus disse. Deixem-me dar mais uma antes de entrarmos em alguns eventos específicos. Volume 5, página 716 diz: deixe os vigilantes agora levantarem a sua voz e dar a mensagem da verdade presente para este tempo. Deus disse que precisamos da verdade presente. Vocês sabem, é tão trágico. Eu estava conversando com alguém na semana passada e eles perguntaram ao pastor deles: pastor, nós amamos as suas pregações, mas você pode nos dar alguma verdade presente? E ele ficou ofendido. Vocês podem imaginar isso? É isso que devemos fazer. Você não precisa implorar a ninguém para fazer o trabalho deles. Devemos cumprir nosso trabalho. Mas, infelizmente, estes são os dias em que não estamos dando às pessoas o que Deus quer ouvir. Há uma verdade presente em cada crise. Há uma verdade presente em cada geração. E escutem, quando um prédio pega fogo, qual é a verdade presente para esta hora? Quando o prédio está pegando fogo, qual é? Saiam para fora. Vocês sabem, vamos reorganizar os móveis. Eu acho que a igreja, se quisermos que a igreja se posicione desta forma, isso não é a verdade presente. Pode ser uma verdade gloriosa, que pode ser verdade. Meus irmãos e irmãs, estaremos perdidos se não dermos atenção à verdade presente. Mas como podemos dar atenção à verdade presente se nós nem pregamos a verdade presente? Sim, temos um trabalho a fazer. Vocês já viram uma situação de trabalho em que um indivíduo ou um grupo de indivíduos simplesmente não vinham trabalhar? E o gerente, você sabe, aqueles homens pobres, vocês sabem que eles têm que apenas dizer aos trabalhadores: por favor, vocês têm que fazer o seu trabalho. Irmãos, eu oro para que Deus, se vocês tiverem uma posição de confiança e liderança, faça o seu trabalho. Deus nos deu um trabalho. Levantem a sua voz, mas para proclamarem o quê? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Não, meus irmãos. Há uma mensagem especial que tem o destino de se transformar em um alto clamor e o mundo será iluminado com a glória de Deus. Esta é a mensagem, a verdade presente. E qual é? Vamos mostrar às pessoas onde estamos na história profética. Esta é a verdade presente. Isso significa que negligenciamos o Evangelho eterno? Não. Isso não significa que não sabemos. Você sabe, conte às pessoas todas as outras coisas sobre reformas. Sim, essas reformas são necessárias, mas vocês sabem o que temos que fazer para que as pessoas saibam o quão próximo estamos. Temos que mostrar às pessoas que ouvem que não temos mais muitos anos para avançar no trabalho que Deus deu para fazer. Então, meus irmãos, a minha oração é que possamos pelo menos encorajar uns aos outros, na proximidade e a certeza da mensagem adventista.
Agora, vamos entrar em alguns detalhes específicos. Quero mostrar a vocês, nesse dia 5 de abril. E a manchete diz: eu não criei isso. Esta é uma manchete de uma notícia que vocês podem conferir. E diz: uma lei alemã protegendo o domingo está forçando as redes de supermercados para fechar até mesmo suas lojas de robótica. Escutem, até as máquinas têm que descansar no domingo, até os robôs têm que tirar um dia de folga. Esta é a notícia do Yahoo News. Quem não ama os domingos? Eles deveriam estar reportando notícias, vocês sabem. A mídia de notícias tem um trabalho, e seu trabalho é relatar notícias e os fatos, não propagar. Não ser o braço ou a máquina de propagação da besta e da imagem da besta. Mas se você quiser ver como a grande mídia está conspirando, está aqui. Quem não ama os domingos? Eles estão falando no contexto de que temos que fechar as coisas, não trabalhar no domingo. A manchete, vocês podem ler a história por vocês mesmos. Isso saiu este mês e diz: o último dia da semana. Do que eles estão falando? Sobre o último dia da semana? Meus irmãos, eles estão ensinando uma heresia, falsa doutrina, o vinho da Babilônia. Eles estão deixando o mundo bêbado. O sábado é o último dia da semana, e eles estão dizendo que o domingo é o último dia da semana. Meus irmãos e irmãs, vocês veem? Não são apenas as igrejas que estão pressionando por isso. Não apenas os políticos, mas a mídia. Vocês sabem que estamos em apuros? Quando os chamados neutros, a mídia deveria ser neutra, eles deveriam ser neutros. Vocês sabem que estamos em apuros? Quando a mídia está do lado da besta e a imagem do lado da besta, vocês sabem que o baralho está sendo empilhado contra o povo de Deus? Não estaremos apenas lutando com a besta e a sua imagem, mas com os comerciantes e a mídia, e os economistas e o espiritismo. Vocês estão se preparando? Vocês estão prontos para ficarem sozinhos contra o mundo inteiro e dizer ao mundo inteiro que vocês estão errados? Vocês estão prontos para dizer isso ao mundo? Deixe-me continuar lendo aqui. Na Alemanha, meus irmãos, escutem. As leis dominicais são reais. As leis dominicais estão chegando. Não é uma fantasia. Não é uma invenção dos adventistas, porque está acontecendo em outros lugares. Sim, tem que vir dos Estados Unidos e está vindo para os Estados Unidos. Na Alemanha, irmãos, isso foi publicado neste mês pelo Yahoo Finance. Na Alemanha, os domingos são sagrados. Para a reforma protestante, isso deveria ser para restaurar a verdade de Deus, mas os protestantes se venderam à besta. Os domingos são sagrados. O país os considera dia de descanso, não apenas para as pessoas com empregos de cor branca ou azul, mas também para estabelecimentos com apenas um punhado de exceções. Os alemães levam a prática tão a sério. Que prática? O domingo. Eles levam tão a sério que os domingos são protegidos pela Constituição. Meus irmãos e irmãs, está chegando ou não? Estão prontos ou não? Eles já, em teoria, estabeleceram a prática da marca da besta. Em teoria, ela está lá, e eles estão aplicando isso. Estão forçando a mudança aos varejistas. Não apenas seus funcionários têm que parar, mas também os robôs e as máquinas e os caixas de banco, que vocês conhecem, os caixas automáticos. Tudo precisa parar. Escutem, os varejistas encontraram algumas maneiras de contornar isso. Os varejistas encontraram uma maneira de contornar isso, para que os consumidores não fiquem sem opções em seu dia de descanso. A rede de supermercados Tegut, por exemplo, administra lojas automatizadas sem qualquer trabalho humano. Vejam que eles cumpriram a letra da lei, mas as máquinas automatizadas ainda estavam funcionando. Mas agora, mesmo essas não abrem depois de um tribunal alemão. Meus irmãos, uma nação fala através das leis, através de seus tribunais, e aqui você tem o Estado defendendo o descanso dominical por lei. Na Alemanha, agora mesmo, um tribunal manteve uma proibição que afeta as lojas, mesmo aquelas sem funcionários humanos. E vejam esta palavra, está na notícia, força. Meus irmãos e irmãs, não é o que vemos em Apocalipse capítulo 13? Meus irmãos, esta é uma nação desenvolvida.
Esta é a maior economia da Europa. Eles fazem parte do G7. Eles têm algo a ver com o que acontece na União Europeia. Escutem, Deus está nos dando alguns sinais. E quais sinais eles dizem que você está recebendo? Estamos muito perto, cada vez mais perto do que? Vocês sabem quando? Quando esta nação, sim, esta nação que estende tantas liberdades e liberdades, falará como um dragão. E esta é a voz do dragão, pela força, forçando-os a permanecer fechados aos domingos. Não cometam mais erros. As leis dominicais são reais e estão vindo para a América. Na Alemanha, agora mesmo, aqueles que se recusam a cumpri-las enfrentam consequências legais, multas, fechamentos. Todos têm que obedecer às leis dominicais na Alemanha. Meus irmãos e irmãs, é só uma questão de tempo até que isso aconteça aqui na América. Há movimentos de pé agora mesmo nesta nação e eles estão tentando reavivar as leis azuis. Vamos olhar para outra coisa aqui. Isso foi lançado em 3 de abril. Foi lançado neste mês. Isto vem do Yahoo News. Não são os tribunais. Isso é o que vocês chamam de boa limpeza. Vocês sabem, isso é para decoração de casa, reformas de casa, saúde, beleza. O que isso tem a ver com o domingo? Nada. Mas mesmo assim, até a limpeza da casa está nos dizendo. E aí está o domínio. Se você quiser, leia o artigo inteiro, você mesmo. Temos a fonte aí em cima para que você possa conferir. Eles estão perguntando como a redefinição do domingo pode torná-lo mais produtivo. Se você quiser ser uma boa dona de casa, deseja administrar bem sua casa, se você quiser que sua casa seja um modelo, você precisa parar no domingo. Meus irmãos, essa é a mensagem. O que eles dizem, observem isso. Deixe-me ler para vocês. Isso vem do artigo. Domingo é meu dia favorito. Meus irmãos, isso traz um resultado quando sua campanha de marketing é domingo, 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 repetindo essa mensagem alto o suficiente e com frequência suficiente e vocês sabem que as pessoas vão acreditar. As pessoas vão pensar, querido, por que não podemos ter uma casa tão bonita como esta? Eles estão lhe dizendo como sua casa deve ser. Isso é marketing. Você não precisa dessas coisas, mas quando você vê o comercial, quando termina, você diz, eu preciso disso. Eles sabem o que estão fazendo, são mensagens subliminares. Escutem, quando eles estão dizendo às mulheres, e não apenas às mulheres, mas para os homens e aqueles que contribuem para construir um lar, o domingo. Domingo é o dia favorito, o fim de uma semana produtiva. O que eles querem dizer com o fim de semana? Irmãos, vocês estão vendo? Vocês veem? Não quero chamar isso de conspiração, mas a Bíblia diz que os mercadores da terra estariam vendendo e promovendo tais ideias? Sim, eles estão no mercado de ideias, tentando dizer a você como consumir e o que você precisa. Então, estamos sendo bombardeados de todos os ângulos, que precisamos de um domingo. Você precisa do último dia da semana, mas não é o último dia. Escutem. Escutem, a aceitação social de que no domingo está tudo bem, ficar em casa, isso não é bom o suficiente. Você precisa de uma base bíblica para guardar o domingo. E a razão não é no domingo, não é o dia, só porque é isso que a sociedade diz. Nós queremos saber o que Deus diz. Precisamos saber o que a sua palavra diz. Precisamos de um assim diz o Senhor nas Escrituras, e não a razão. Mas ainda nas mentes daqueles que não têm tempo para estudar e orar, isso é evidência suficiente. Tudo bem, se a sociedade diz isso, então é disso que precisamos. Aceitação social. Irmãos, é para onde estamos indo, a marca da besta. O mundo inteiro estará se maravilhando, seguindo a besta, recebendo a marca. E apenas uma pequena minoria, o povo remanescente, vai se opor à marca da autoridade papal. Agora observem que eles trazem os especialistas. Mas vocês conhecem os especialistas. Os especialistas dizem que é isso que você tem que fazer. Eles erraram. Os especialistas dizem que você vende um macaco. Isso é o que os especialistas dizem. Meus irmãos, escutem. Não precisamos de especialistas que nos digam o que Deus já declarou na sua palavra. Não precisamos de especialistas para redefinir o que Deus já disse. Mas aqui estão todos os especialistas.
A conselheira feminina Georgina Strummer acredita que a redefinição do domingo é, em parte, sobre como encontrar o controle em suas vidas ocupadas. Tem a ver com encontrar maneiras de relaxar e sentir-se em paz, mas também para criar ordem quando estamos cercados por tantas coisas que estão fora de controle. Bem, acho que se os especialistas disseram isso, acho que deve ser verdade. Não, isso não é verdade. Porque no primeiro dia da semana da criação, qual era a condição da terra no primeiro dia da criação? Qual era a condição? Trevas e caos. Quando você olha para o sétimo dia, qual era a condição da terra no sétimo dia? Descanso paradisíaco e todas as coisas que ela está dizendo, mas ela está aplicando tudo o que está associado ao sábado, ela está aplicando tudo para o domingo. Vocês podem imaginar isso? Mas esse não é o único especialista, eles têm outro. Autor de autoaperfeiçoamento. Há outro especialista de autoaperfeiçoamento, Tim Carey, concordou e compartilhou que a reinicialização do domingo é um ritual. Meus irmãos e irmãs, o que é um ritual? Meu irmão, isso é algo como meu irmão disse aqui, é adoração. É algo que é sagrado, é algo que você tem que repetir muitas vezes. É uma experiência espiritual, é uma frase religiosa, um ritual. E agora, eles estão aplicando ao domingo. É um ritual do qual ele participa. Eu limpo roupas, bugigangas ou coisas que precisam ser guardadas, que me impedem de pensar com clareza. E percebam, observem, como eles acabam com limpeza de casa. Meus irmãos, isso não é nada bom. Mas a limpeza de casa diz que está pronto para fazer escolhas melhores e assumir o controle dessa bagunça. É claro, queremos fazer escolhas melhores na vida. E qual é a solução deles? Obedecer a Deus e guardar. Não, não é isso que eles dizem. Eles dizem, entre na redefinição do domingo. Meus irmãos e irmãs, escutem, nós estamos em problemas. Quando a limpeza de casa está dizendo para guardar o domingo, aproveite redefinição do domingo. Vejam que todo o reset tem a ver com a crise da qual saímos. E vocês sabem, se você aperta um botão de reset, tudo volta ao normal. Eles estão dizendo que o domingo vai nos levar lá. O domingo vai chegar para onde a sociedade precisa. Eles estão tentando torná-los mais produtivos. Oh, meus irmãos, é interessante. É interessante que eles não ofereçam nenhuma prova além de porque somos especialistas, e porque dissemos isso, e porque eles aprovam isso. Eles chamam o domingo de fim de semana. Então, vamos dar uma olhada nisso. De março, mês passado. O que aconteceu no mês passado? Agência de Notícias Católicas. E lá está o novo endereço da web. Eles estão falando sobre o novo sábado. Eles estão tentando projetar nas mentes das pessoas que precisamos de um novo sábado. Eles estão apresentando os argumentos que serão usados aqui na América quando a lei dominical for aplicada. Escutem isso. Este é o subtítulo. A celebração da Eucaristia Dominical é um sinal do novo. Não é novo, é tão antigo quanto o próprio diabo. É tão antigo como sempre que Deus disse uma coisa e o diabo veio e contradisse tudo o que Deus disse. É tão antigo quanto a Babilônia, que adora o sol. Então não é novo. Eles chamam isso de novo e aliança eterna. De onde eles tiraram essa ideia? Da aliança eterna? Leiam Isaías 66, versos 6, 22 e 23. Estaremos guardando o sábado onde? Na nova terra. De um sábado a outro sábado, toda a carne adorará perante mim. Esta é a aliança eterna. Mas eles estão aceitando termos que se aplicam ao sábado e os estão aplicando à marca de autoridade papal. Agora, isso é apenas o subtítulo. Deixem-me ler o artigo. Vamos apenas destacar alguns pontos. Ele diz, esse é o subtítulo aqui. Se o sábado era sábado. Se, isso vem de onde? De alguém? Do Jardim do Éden. A mudança de sábado para o domingo, do sábado ao dia do Senhor. Esperem, como é que eles simplesmente trocam isso aí? Eles apenas colocam isso ali. Está intimamente ligado à ressurreição de Jesus dentre os mortos. Blasfêmia. Isso é uma mentira. Existe um caminho para comemorar a ressurreição. A Bíblia nos dá. Vocês podem chamá-lo de sacramento, vocês podem chamá-lo de ritual, vocês podem chamá-lo de ordenança.
e é chamado de batismo, pois fomos batizados em sua morte. Sim, Romanos 6, da mesma forma. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, então nós somos os que andamos em novidade de vida. É assim que você comemora sua ressurreição, através do batismo, através de uma nova vida de pureza e liberdade. Mas em nenhum lugar a Bíblia nos diz que no domingo a mudança tem a ver com a ressurreição. Em nenhum lugar da Bíblia ensina isso. E então observem isso. O domingo se distingue do sábado porque o substitui. Isso é Daniel 7:25, bem aqui. E diz: o pequeno chifre falará grandes palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos e pensará em mudar os tempos e a lei. Por que diz que ele pensa? Você sabe onde está a cópia original da lei de Deus? Em Apocalipse 11, creio que é o versículo 17. E vi o templo de Deus aberto no céu, e ali foi visto a arca do seu testamento. O que está dentro da arca do testamento? O que está dentro da arca? A lei de Deus. Onde está a cópia original? Escutem, nenhum padre, nenhum pastor, certamente nenhum papa e nenhum político. Se você é um político, se você é uma pessoa religiosa, não me importa quem você seja. Ninguém foi ao céu para mudar a lei de Deus lá em cima. A original ainda permanece lá, inalterada. Mas aqui eles estão dizendo que o substituíram, por isso que ele diz que ele pensa em mudar. Daniel 7:25, ele pensa que vai mudar. E diz que cumpre a verdade. O domingo não cumpre nenhuma verdade. Cumpre a verdade e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Do que eles estão falando? Estou lhes dizendo que eles despojaram o verdadeiro sábado de todos os benefícios que Deus deu ao homem. E eles o pegaram e fizeram um monte de folhas de figueira e estão tentando apresentar o domingo como se este fosse um dia que Deus estabeleceu para a humanidade. Estou lhes dizendo que é um engano. E escutem, as pessoas que não estudam a Bíblia, o que elas vão dizer? Bem, deve ser verdade. Quais são as evidências? Bem, toda a sociedade guarda o domingo. Bem, digam-me, quando a maioria já esteve certa? E louvado seja Deus pelo livro O Grande Conflito, que diz que não é a voz da maioria ou todas as diferentes classes eclesiásticas. Nenhum deles deve ser considerado como evidência a favor ou contra qualquer ponto da verdade. Mas antes de aceitar qualquer exigência da doutrina, uma simples exigência diz o Senhor. E é isso que faz a verdade. Então, escutem, eles encerram dizendo isso. Então, é principalmente a ressurreição que leva à adoração e à adoração de nosso Pai no domingo, em vez de ser no sábado. Isto é um veneno, nem é açucarado. Eles nem estão tentando cobrir com qualquer tipo de açúcar. Não há na Bíblia. Isso tudo vem de um livro de suposições. Vocês já ouviram falar desse livro? Livro de Suposições, capítulo 1. Então, sim, meus irmãos, esses são os argumentos que serão adotados para ajudar a imposição de uma lei dominical. Escutem, Roma não está escondendo nada. Eles falam em ecumenismo, todos nós precisamos nos unir. Eles não estão mudando nada. Em outras palavras, deixe-me dizer dessa forma. Vejam, de um lado Roma nos diz que precisamos nos unir e não vamos nos concentrar em nossas diferenças. Vamos concentrar nas coisas que concordamos e nós mordemos a isca. E nós não enfatizamos a mensagem do terceiro anjo. E não queremos falar sobre o homem do pecado. Não queremos identificar o anticristo. Queremos vê-lo como um irmão em Cristo, mas eles não mudam. Mas por um lado eles nos dizem vamos mudar, mas por outro lado eles estão empurrando o vinho, eles estão deixando o mundo bêbado com o vinho, eles não estão escondendo mais nada. Agora, eu esperava ler isso para vocês. Vejam se vocês veem a fonte, o site do Conselho Mundial das Igrejas, e quero que vocês vejam isto. Vejam quando isso foi publicado. Vocês podem ver o encontro? Foi no mês passado, meus irmãos e irmãs. Não estamos falando sobre coisas que aconteceram há 5 ou 6 anos. Isso foi no mês passado, e eu quero que vocês vejam o que eles dizem aqui. Escutem isso. Festa da Criação. Bem, esse deveria ser o sábado, certo? Vocês querem ter uma festa ágape? Vocês sabem? Uma festa de amor pela criação? Este é o sábado, este é o 7º dia. Mas observem isso.
Eles não estão falando sobre o sétimo dia. Estamos falando sobre o Conselho Mundial de Igrejas. Não são apenas eles que percebem que o seminário da Festa da Criação explora e inspira para a transformação ecológica global. Que tipo? Em que grau eles querem transformar a sociedade? Em que nível? Global, meus irmãos. Eles querem ver uma transformação global de nossos sistemas. Não apenas sistemas econômicos, mas religiosos. Conhecemos a religião porque é o Conselho Mundial de Igrejas. Escutem o Conselho Mundial de Igrejas. Quantas organizações cristãs estão representadas aqui? Conselho Mundial de Igrejas está aqui. Elas representam 500 milhões de igrejas. 500 milhões. Deixem-me dizer-lhes que o baralho está contra nós. Bem, e o Conselho Mundial das Igrejas está copatrocinado com o Instituto de Pesquisas Laudato Si e a Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas. Adivinhem, pessoal, essa é outra organização que é independente do Conselho Mundial de Igrejas. E quantas pessoas eles representam aqui? A Comunidade Mundial de Igrejas Reformadas representam 100 milhões de pessoas. Mas adivinhem o que? Também a Federação Mundial Lutero, 77 milhões. Comunhão Anglicana, 85 milhões. Metodistas mundiais, eles representam 80 milhões de pessoas. Então, por que estamos recebendo todos esses números? Por quê? Observem isso. A Comunhão Mundial reformou as igrejas, a Federação Luterana Mundial, a Comunhão Anglicana e o Conselho Metodista Mundial. Meus irmãos, estamos falando sobre os líderes, os representantes de mais de 2 milhões de cristãos no mundo. Eles se uniram para transformar a sociedade a nível global. Está bem aí, há uma fonte. Este é o site do Conselho Mundial das Igrejas. Escutem isso. O seminário foi organizado pelo arcebispo Domínico. Quem é Domínico Santino? Que igreja organizou? Quem está liderando isso? Quem está por trás disto? Roma. Meus irmãos, Roma. Roma liderou a ocasião e hospedou todos eles na Itália. Quem compareceu lá? Líderes das igrejas, representantes de instituições, estudiosos bíblicos, ecoteológicos, liturgistas, economistas, povos indígenas, políticos, cientistas. Irmãos, isso aconteceu no mês passado. Estou lhes dizendo, não estamos falando sobre, não estamos ampliando nenhum sinal para encaixá-lo na estrutura profética. Deus está escrevendo nas paredes desta geração em letras enormes. Então, para que o mundo se unisse sobre o que eles falaram qual assunto? Um seminário para a festa da criação. Deixem-me apenas dizer que eles não estão falando sobre o sábado do sétimo dia. Eu vou mostrar a vocês aqui, escutem isso. E diz, durante a sessão teológica de alto nível, foi alto, meus irmãos, porque não há Bíblia nisso. Gerd Strom ofereceu uma visão sobre a doutrina da criação de Niceia até o terceiro milênio. Ele desenvolveu as razões pelas quais, imaginando uma liturgia ecumênica da criação, eles estão tentando criar algo novo a cada ano. Em que dia, irmãos? No domingo. Eles querem celebrar a criação. Pelo menos por enquanto. Vamos fazer isso apenas uma vez por ano, no domingo, que seria uma excelente ideia. É isso que dizem os especialistas. Meus irmãos, estamos falando de todo o mundo cristão se unindo. Eles estão se unindo, sim. Eles estão chamando isso para salvar o meio ambiente, ecologia e tudo mais no domingo. Vejam o veneno. Vejam, nós precisamos de sustentabilidade. Isso é açúcar. Vocês conhecem bem o doce revestido de açúcar? Isso é veneno revestido de açúcar. E o veneno está bem ali. Domingo, domingo. Escutem. Se eles conseguem fazer com que todo o mundo cristão se reúna no domingo um dia por ano, vocês sabem o que está por vir? Não imaginam. Agora, eu disse que não ia dizer certas coisas, mas vocês se lembram que na crise anterior, eles disseram, escutem, só precisamos de algumas semanas para controlar isso. Apenas algumas semanas. Foram apenas algumas semanas? Oh, meus irmãos e irmãs, se passaram 3 anos. Mas se eles fizeram você ceder no nível de 2 semanas, eles vão conseguir forçá-lo a fazer no resto. E se eles conseguiram fazer o mundo se unir, irmãos, todas as igrejas, todos estão lá. Não podemos participar de nada disso. E observem o que mais eles dizem, antes de prosseguirmos. Ok, este homem teve uma ideia brilhante, e vejam isso.
Bedford disse que isso ajudará a estabelecer as bases para uma nova cultura global de amor e respeito pelos seres humanos e pelo panteísmo da natureza não humana. Panteísmo. Vocês se lembram do alfa da apostasia, do panteísta Kellogg? Precisamos respeitar a natureza não humana. Isso ajudará, escutem, isso ajudará a fortalecer a única base para uma transformação global, prestando testemunho da criação de Deus, destinada a florescer e tornar visível a beleza da criação de Deus. Irmãos, eles estão lançando as bases para uma nova cultura global. Escutem, uma estrutura para a Torre de Babel. Essa é a base para a imagem, aquela imagem de ouro. Agora escutem, meus irmãos, escutem. Antes que o decreto seja estabelecido, seja feito, adore a imagem de ouro, se lembram? Ao som da música, vocês adorem a estátua de ouro. Para que isso acontecesse, eles tiveram que lançar os alicerces para aquela imagem de ouro. E Daniel e seus companheiros, eles viram ser construídos dia após dia. Daniel sabia para onde isso estava indo? Absolutamente. Porque Daniel disse, espere um minuto, essa coisa é ouro maciço? A visão que Deus deu a Nabucodonosor não era ouro maciço. Vemos desobediência, vemos rebelião, vemos tentando mudar a palavra de Deus, mudando as profecias de Deus. E quando eles fizeram esse objeto sólido, Daniel sabia para onde isso estava indo. Irmãos, estamos vendo a base, a estrutura sendo construída hoje. Agora, o ato culminante será quando esta nação disser que é hora de colocar isso em ação. Esse é o ato culminante. Mas vocês sabem o que precisa. É preciso ter os músicos e tem que ter a imagem, tem que ter todos os componentes. Estamos vendo isso acontecendo. E aquela foto que eu mostrei para vocês está bem aí. É a foto do grupo, dos participantes do Seminário Internacional sobre a Festa da Criação e do Mistério. Não há mistério da criação. Há um mistério de iniquidade, mas não um mistério da criação. E, irmãos, eles estão se unindo para estabelecer uma festa que será no domingo. Todas as igrejas. Estes são líderes católicos e protestantes, representando 2 bilhões de cristãos no mundo. Muitas pessoas não entendem. Bem, Andy, o que há de tão errado em tentar fazer algo para salvar o meio ambiente? Vocês sabem o que há de errado com isso? Bem, não há nada de errado em si. Mas qual é a relação entre tentar salvar o meio ambiente e santificar o domingo? Onde está a conexão? Onde está a ciência? Não há nenhuma, meus irmãos. Mas a questão é, a verdade é, que há uma conexão na profecia com relação ao que estamos falando. Deixe-me mostrar a vocês. Aqui está uma conexão. Aqui está uma conexão. Eventos finais, página 125. O movimento dominical está agora abrindo caminho na sombra. O que isso significa? Significa que eles estão escondendo seus motivos. Eles estão escondendo o que eles realmente estão tentando fazer. Os líderes estão escondendo a verdadeira questão, e muitos dos que se unem ao movimento não percebem para onde a corrente os está levando. Mesmo os envolvidos não sabem para onde isso vai levar. Não sabem que estão preparando o mundo para a maior crise final que o mundo já viu. Sinais dos tempos de 1884. Eles apontarão para calamidades. É sobre o clima? Sim. Escutem, irmãos, não há dúvida de que há coisas acontecendo com a Terra, não há dúvida sobre isso, mas esses são os sinais dos tempos dos quais Jesus falou. Jesus disse terremotos, inundações, ele falou sobre as ondas rugindo nos mares. Ele diz que esses são os sinais e à medida que nos aproximamos, eles se tornarão mais intensos e mais frequentes. Essas são as dores de parto, que algumas estão prestes a acontecer. E o que o diabo diz? Não. Esses não são sinais de que Jesus está vindo. Não. Isso apenas significa que nós temos que parar de usar combustíveis fósseis. E se pararmos de usar combustíveis fósseis, podemos voltar a dormir. Jesus não virá. Tudo isso está sob controle. Meus irmãos, Satanás quer manter o mundo dormindo. Vocês veem? E é por isso, irmãos e irmãs, que lemos aqui no início. Você tem que estar atento aos passos dos eventos. Você tem que ligar os pontos, porque Satanás quer que você desconecte e diga que Jesus não está vindo. Isso é apenas o clima, e nós vamos resolver isso, então voltem a dormir. Isso é o que Satanás quer que você acredite. Mas Jesus está dizendo, estes são os eventos que estão ordenados para acontecer, declarando que Jesus está prestes a voltar.
Eles apontarão para calamidades na terra e no mar, para as tempestades e ventos, para as inundações, os terremotos, o fogo, a destruição pelo fogo, como julgamentos indicando o descontentamento de Deus, porque o domingo não é observado como santo. Irmãos, ela escreveu isso em 1884, que nos últimos dias eles vão olhar para as condições do tempo e dizer, nós precisamos do domingo. Há uma conexão. E hoje acabei de mostrar a vocês, no mês passado, meus irmãos, eles estão vindo para cumprir exatamente essas coisas. Eles estão usando o domingo e as calamidades no mundo para criar uma nova estrutura global, que é baseada no domingo. Escutem, isso saiu em abril, dia 17, há pouco tempo, meus irmãos e irmãs. Há quanto tempo foi isso? Quantos dias? 3 dias atrás. As notícias do Vaticano publicaram. O link vocês podem ler. Vocês mesmos podem ler o artigo inteiro. E basicamente o que aconteceu aqui é que temos esse bispo protestante. E aqui está o que ele disse. Ele disse que, antes de tudo, ele transmitiu as saudações aos cristãos luteranos da Alemanha. Ele é um bispo muito importante. Um importante bispo protestante, o principal clero da nação alemã, e ele foi ao Vaticano há 3 dias atrás. E ele também é o bispo regional da Federação Luterana Mundial. Então ele representa os luteranos em nível internacional e nacional, mas ele também é o principal em seu país. E aqui está o que ele disse: eu transmiti as saudações aos cristãos luteranos da Alemanha ao Papa. E agradeço a ele pelo fato de muitos se sentirem conectados a ele. Temos uma profunda afinidade, amor e conexão com o homem do pecado. Irmãos, esse é o protestantismo dando sua força à besta, e isso está sendo acelerado. O que está acelerando a união das igrejas? Nos sentimos conectados a ele em seu grande compromisso com a preservação da criação e da justiça climática. Sim, irmãos, eles estão usando. Fomos informados em 1888 que eles usariam o clima para empurrar e trazer o movimento dominical e a agenda do domingo. Está lá, meus irmãos, está aí. Isso é algo que nós, como adventistas, deveríamos entender. Os protestantes estão apoiando o Papa. Eles estão dizendo ao Papa que protegemos você. O presidente do Conselho Alemão, vocês não podem conseguir uma posição mais alta na Alemanha. Eles estão dizendo ao Papa, nós estamos com você, vamos segui-lo, seguir sua liderança. Você é uma inspiração para nós. E observem que também mencionei que atualmente é muito importante para nós como cristãos em todo o mundo que isso nos una. Que isso nos una à mensagem climática. Permita que ela nos una para trabalhar pela paz. Vocês sabem que é isso que lemos em Apocalipse capítulo 18, verso 3. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra cometeram fornicação com ela. Meus irmãos, escutem. Se eles estivessem falando apenas em reduzir os plásticos, se isso não fosse assim, eu não estaria falando sobre isso. Eu não perderia seu tempo. Se eles estivessem apenas falando sobre apenas reduzir plásticos. Mas começa com os plásticos, e depois passa para os pinguins, e então precisamos salvar as algas marinhas, e de repente precisamos nos reunir no domingo para comemorar a gloriosa criação de Deus. Aí está o problema. É por isso que estamos falando sobre isso. E não apenas por causa disso, mas porque fomos informados de que esta é uma das maneiras pelas quais o domingo chegará. Eles vão olhar para as calamidades e vão usar a crise climática como meio de trazer a observância do domingo. Escutem isso. Ela falou sobre a igreja estar se unindo, certo? Cristãos em todo o mundo, vamos nos unir, mas não na verdade bíblica. Vocês percebem? Roma diz que temos que nos unir em causas comuns. Ignorem a doutrina. Mas do outro lado, eles estão empurrando seus ensinamentos para o mundo. Então, aqui nos é dito, no livro O Grande Conflito, página 578, diz que a palavra de Deus ensina que as cenas devem ser repetidas. Aqui está como isso vai acontecer. Os papistas e protestantes se unirão para a exaltação do domingo. Vamos parar por aqui. Como a lei dominical vai ser aprovada? Aí está. Você tem que ter uma união de todas as igrejas. As igrejas têm que se unir. Se as igrejas estão apenas cada um fazendo suas próprias coisas, se as igrejas estão divididas, se as igrejas não estão se unindo, não vai acontecer uma lei dominical, que é o que a inspiração diz ali mesmo. O Grande Conflito, página 578, nos diz como uma lei dominical está chegando. Um ponto em comum.
é o que vai trazer a marca da besta, meus irmãos. Pensem sobre isso. Quando as igrejas se unirem, eles usarão sua influência. Escutem, 2 bilhões de pessoas na Terra, isso tem muita influência. 2 bilhões de pessoas através de seus representantes, isso significa muitos votos. E se você é um político, isso parece muito bom, certo? Meus irmãos, o ponto em comum é o que trará a marca da besta. As igrejas vão se unir. Eles vão usar sua influência como um bloco de votação para pressionar o Estado. É o que está declarado, foi declarado, que os protestantes vão se unir, papistas e protestantes. Irmãos, é isso que estamos vendo. Vocês sabem, a lei dominical não aparece simplesmente do nada. Não. Tem que haver uma cadeia de eventos. E quando as igrejas começarem a dizer ao homem do pecado, nós apoiamos você, você pode contar conosco, estaremos lá com você, vocês sabem o que está por vir, meus irmãos. Vocês sabem o que está por vir. A profecia de Apocalipse 13 declara que o poder representado pela besta com chifres, semelhantes a um cordeiro, fará com que a terra e aqueles que nela habitam adorem o papado. Nos comentários bíblicos, volume 7 diz: o mundo protestante professo formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em harmonia corrupta. É assim que a lei dominical, é assim que a marca da besta está vindo. Escutem, o Senhor me mostrou claramente. O que isso significa? Significa que realmente não está aberto para interpretação, não há espaço de manobra, não é ambíguo. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que feche a porta da graça. Quando virmos esses passos acontecendo, quando vimos o que eles estão dizendo, o que eles estão dispostos a fazer, é uma indicação, meus irmãos, de que a porta da graça está prestes a se fechar. Não temos mais muito tempo. Meus irmãos, se eles aprovarem isso é o que vai acontecer. Pois esta será a grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Isso é o que está prestes a acontecer. O motivo está aí, o apoio está aí. O mundo está se unindo, os políticos apoiam, as escolas apoiam, todas as organizações civis e sociais, a sociedade, todos eles apoiam isso. Isso já está acontecendo, meus irmãos. Isso é muito sério, pessoal. Vocês sabem, meus irmãos, escutem. Nós queremos que a lei dominical venha. Vocês têm certeza que querem que ela venha? Nós queremos que ela venha. Nós não estamos prontos para que isso chegue. A longa noite de escuridão está tentando, mas amanhã é adiada em misericórdia. Deus e sua misericórdia estão impedindo que as coisas aconteçam. Por quê? Por quê? Porque se o Mestre viesse, muitos seriam encontrados despreparados. Você quer mesmo que a marca da besta venha? Você está preparado para o fechamento da porta da graça? Você está pronto para andar nessa terra sem um intercessor no Santíssimo? Você está pronto para isso? Deus diz não, você não está pronto. Se o Mestre viesse, muitos seriam encontrados despreparados. Então amanhã foi adiada. Deus está impedindo os eventos em sua misericórdia. Oh, Andy, misericórdia para o mundo, não apenas para o mundo. A relutância de Deus em fazer com que seu povo pereça tem sido a razão de tanto atraso. Então, porque isso ainda não aconteceu, Deus, em sua misericórdia, vê a condição de seu povo. E se isso acontecesse, quantos de nós estaríamos realmente prontos para passar pelo grande tempo de angústia? Quando não poderemos nem passar pelo pequeno tempo de angústia. O que você quer dizer com pequeno tempo de angústia? Não podemos falar sobre isso, porque não queremos que o canal do YouTube nos exclua. Nós temos em Daniel, vocês conhecem a dieta de Daniel? Lembram-se do teste? Da dieta? Da saúde? Falhamos nesse teste durante a última pandemia. Falhamos miseravelmente. Citamos abaixo. Citamos que a tirania tirou as liberdades. Quando digo isso, estou falando sobre os adventistas em geral. E então falhamos naquele teste. Vocês acham que estamos prontos? Vocês acham que estamos prontos para esse teste? Quando você não consegue passar nem nos pequenos testes? Nos pequenos testes do pequeno tempo de angústia? Irmãos, nós não estamos prontos. E Deus nos quer preparados. Meus irmãos, escutem. Não sabemos quando isso vai chegar. Poderá acontecer este ano.
Talvez. Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer este ano. Aprendemos na última crise da pandemia. Tudo é possível. Não estamos definindo nenhuma data. Mas, irmãos, se isso acontecer, estamos prontos? Seus filhos estão prontos? Você está pronto para o céu se abrir como um pergaminho e para ver Jesus retornar? Você estará pronto para encontrá-lo como um amigo? Você colocou tudo na cruz? Ou há algo ainda em sua vida que você... Eu não sei, eu não quero chamar assim como um ídolo. Não sei o que é, mas há algo em sua vida que você não confia a Deus e você não está dando a Ele? Há algo em sua vida que está nos impedindo de nos tornarmos homens e mulheres que vão passar por essa crise para reivindicar a Deus? Meus irmãos, Deus quer que vocês façam algo por Ele. Escutem, Deus tem feito tanto por nós. É hora de fazermos algo por Ele. E Deus quer que você faça. Faça algo. Você sabe o que Ele quer que vocês façam a Ele? Ele quer que vocês vindiquem o seu santo nome. Ele quer que vocês provem que Satanás é um mentiroso e que a lei de Deus pode ser guardada perfeitamente. É para isso que serve o grande tempo de angústia. É por isso que a crise virá. É para isso que os 144.000 serão selados. Deus terá, louvado seja o Senhor, não apenas um homem ou uma mulher. Louvado seja Deus. Ele terá um povo que passará pelo tempo de angústia, sem mediador no céu, e eles guardarão a lei de Deus. E Satanás irá jogar tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Satanás vai jogar tudo e adivinha o quê? Vamos permanecer fiéis. Vamos continuar a viver para ser uma epístola viva à verdade de Deus. E quando você puder fazer isso, quando Deus tiver pessoas que podem viver dessa maneira, será provado de uma vez por todas, para todo o universo, que o que Deus disse é verdade. E tudo o que Satanás disse, que a lei nunca pode ser cumprida, é mentira. Jesus continua perdoando-nos. Toda vez que nós escorregamos, e toda vez que nós pecamos, e toda vez que caímos, Ele continua perdoando-nos. Ele continua perdoando-nos. É assim. Mas quando Cristo deixar o lugar santíssimo, meus irmãos, acabou. Aquele que é justo continue sendo justo, e o injusto continua a ser injusto. E vocês sabem o que acontece com o outro lado. Irmãos, a questão para você e para mim não é tanto a segunda vinda de Cristo. Esta é a questão para você e para mim, o fechamento da porta da graça. Se você passar pelo fechamento da porta da graça com sucesso, você estará pronto para Jesus voltar. Você superará o grande tempo de angústia, e então virá seu Senhor vindo em glória. Mas se você não passar, se não conseguir superar isso, está acabado. Mas se você superar isso, então você estará pronto para a vinda de Jesus. Mas até que isso seja resolvido, não estamos prontos para mais nada. E escutem, Deus em sua misericórdia está segurando as coisas. Mais cedo ou mais tarde, Ele terá que deixar acontecer. Esteja você pronto ou não, Ele está nos dando uma pequenina janela para acertarmos nossas vidas. Não percam este pequeno tempo precioso de graça. A graça não é para que possamos continuar da maneira como vivemos, ou de maneira como estamos. A graça é para que possamos chegar a um arrependimento, para que nossas vidas possam ser mudadas, para que possamos buscar uma vida mais profunda e mais comprometida, uma devoção mais forte, um compromisso maior. Não para que possamos continuar. Irmãos, escutem. Se continuarmos do jeito que estamos, não iremos passar. Não iremos passar. Escutem, eu amo vocês. Quero ver vocês no céu. Eu quero estar lá. Mas não posso te carregar. Eu não posso te arrastar. Isso é do diabo. O diabo usa força. Você terá que se ajoelhar. A única maneira de Daniel para superar a crise da marca da besta, vocês sabem, como ele tinha uma vida de oração e comunicação com Deus. Quantas vezes ele orava? 3 vezes. E, meus irmãos, ele não estava vivendo durante o grande tempo de angústia que virá sobre o mundo inteiro. Ele não estava indo para lá. Nós estamos indo para lá. É melhor orarmos muito mais do que isso. É melhor você ter uma vida de oração sólida e séria, em um tempo em que você está com a palavra de Deus, e vocês serão fortalecidos a cada dia. Ou estamos nos preparando para isso, ou estamos nos preparando para falhar. Estamos no tempo de lavar e passar a roupa. Ellen White chama isso de lavar e a hora de passar. Nosso caráter tem que ser lavado, passado e pronto. E escutem, eu amo todos os meus irmãos aqui. Todos os que estão aqui sem nenhuma exceção. E escutem, eu amo Daniel 11.
Eu amo Apocalipse 11, mas escutem, meus irmãos, não importa qual é a sua opinião sobre qualquer coisa aqui. Se vocês não estiverem com a roupa de casamento, vocês estarão perdidos. Vocês podem saber todas as profecias, mas se você não tiver o caráter sem manchas e rugas, não vamos conseguir. Não se esqueçam de fazer esse trabalho, porque, meus irmãos, essa é a única maneira de conseguirmos passar pelos dias que estão por vir.